A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom estar nesse lugar. É muito gostoso estar na presença do Senhor. Temos que ser gratos e temos que estar satisfeitos, porque é maravilhoso. Aleluia. Eu vejo que muitos de nós ainda não sabemos tirar grandes proveitos por ter sido chamado para o Senhor. Acho que ainda não sabemos tirar grandes proveitos. Acredito que tem como tirar maior proveito. Aleluia. Porque entendemos que as promessas de Deus para nossas vidas não são só para a eternidade, também é para esse tempo presente. E se nós tivermos o conhecimento, a dedicação do conhecimento, certamente dá para se tirar maior proveito, ter uma vida alegre, aleluia, uma vida alegre no Senhor. Nós vamos ler a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Glória a Deus. Segunda carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o 1. Glória a Deus. Todos encontraram? O versículo é do 3 em diante. Diz assim: assim está escrito: visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosíssimas promessas, para que por ela fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo, e vós também, pondo nisto o mesmo, toda inteligência, toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Digam graças a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, escrito está esta revelação. Pedimos que Teu Espírito nos ajude a ter entendimento, compreensão, para que então assim possamos desfrutar pela fé de melhores coisas nessa vida e também no porvir, no nome de Jesus. Amém. Digam graças a Deus. Podeis sentar. Glória a Deus. Hoje é 2 de abril, e eu gostaria de fazer uma pergunta que nem precisa me responder, mas vocês se questionem. Nesses 2 dias desse mês, em algum momento você parou para pensar em alguma coisa? Quem parou para pensar, diga sim. E quem não parou para pensar nesses 2 dias em nada, diga não. Uma pessoa não pensou. 2 dias que essa pessoa não pensou, e as demais pessoas pensaram em alguma coisa. Normalmente, quando nós paramos para pensar, normalmente é comum ao ser humano que o que nos traz grandes pensamentos são preocupações.
Preocupações faz com que você fique pensando. Também o que nos faz também pensar é projetos. Se você projeta algo, se você sonha alguma coisa, então você sonha e você pensa sobre aquilo. Aleluia, não é verdade? E nessa noite nós vamos falar sobre isto, só pensar, porque é um dos conselhos que a Bíblia nos dá, é meditar, é pensar, é um conselho que a Bíblia dá. Eu lembro quando eu me converti, era muito comum, ao término de algumas mensagens, pastores dizer: medite no que você ouviu, pense nessa palavra dessa noite, fique meditando, fique pensando, um dia fique remoendo. Aleluia, glória a Deus. Isso porque, irmão, o ser humano, primeiro ele ouve, depois ele faz uma avaliação, depois ele acredita ou não acredita e depois toma a decisão. E nós fomos chamados por Deus para viver o que Deus preparou para nós. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que é para a gente ter uma vida do que Ele preparou de antemão. Deus, antes de nós aceitar Jesus, antes de nascer, Ele já tinha feito um projeto em relação a nós, e é para nós viver isso que Ele preparou de antemão. E Paulo diz em Efésios que é uma boa obra. Aleluia. Então aqui está uma palavra que nós lemos, que é uma palavra que devemos ser motivado a meditar. Primeiro porque fala de coisas tão importantes para a nossa vida. O que acontece, irmão, que muitos de nós nos deixamos viver uma vida do chamado de Deus para viver com Ele, para uma vida de crença, de crente. Agora eu sou crente, mas na verdade é por isso que é preciso pensar, porque tem coisas que fala na Bíblia em relação a crente que desperta a curiosidade para a gente pensar cada vez mais. Tiago diz assim: tu crê em Deus? Creio sim. O diabo também crê. Perceba que não é muita vantagem apenas reconhecer e ter um credo em Deus. Não é tão vantajoso, porque até o diabo crê e ele nada mais. Crê e estremece. Coisas que muitas de pessoas que crê e parece que ele não faz parte da vida de Deus, porque não há na vida dele nenhum temor, nenhuma preocupação. Aleluia. Então Pedro escreve algo muito importante, que é preciso a gente meditar. Ele diz que Deus, pelo seu poder, que não é de estranhar, porque Deus pode todas as coisas, Ele nos deu tudo que diz respeito à vida, que diz respeito à nossa vida. Então, se você for entender o que Jesus falou e Mateus escreveu, que Deus conhece as nossas necessidades, os nossos pensamentos, e que a nossa vida vale mais do que roupa, do que comida, porque os gentios é quem fica pedindo. Nós não pedimos pedir, nós precisamos entender o reino, buscar o reino de Deus. Por isso que é importante a gente pensar. Ele nos deu tudo, aí você fica correndo atrás de algo que não tem, se queixando porque não alcança aquilo, porque é preciso de respeito à vida. E ele disse, e deu preciosíssimas promessas, grandíssimas promessas e preciosíssimas promessas, para que a gente faça parte da natureza divina.
Do que é que Pedro está falando? Como é que eu vou fazer parte da natureza divina? Fazer parte da natureza divina é se achar na obra que Cristo fez por nós. Aquilo que ele diz, já deu tudo. O que Deus deu tudo, eu me achar naquilo que Deus me deu. Por isso que eu falei que nós vamos pensar. Porque se durante 2 dias você pensou em muitas coisas, o outro nem pensou em nada, e deixou a parte mais importante, pensar nas promessas de Deus, o qual você precisa crer nelas. E quando você não pensa, identifica que você não crê. Se você não está nem aí para Deus estar dizendo é teu, e você não está nem aí, é porque você não crê que é seu. Se você crê que é seu, então você vai de imediatamente pensar. Você vai se situar sobre aquela situação. Grandíssima e preciosíssima promessa para que nós se torne com natureza divina. Há promessas que, como as Escrituras diz, trazer à memória aquilo que dá esperança. E há momentos nas nossas vidas que nós precisamos de algo que dê esperança. E uma promessa que pode nos dar esperança é a que Paulo escreveu lá em Hebreus, capítulo 13, 6, 7, que ele diz que o Senhor nem abandona e nem desampara. É preciso pensar, porque tem um momento na nossa vida, irmão, que parece que tudo é contra a gente, tudo está dando errado, tudo é o contrário, mas não é, porque existe uma promessa dizendo: Deus não me abandona, Deus não me desampara. Pode aquele que, em quem eu espero que esteja olhando para mim não olhe, possa até que aquele que eu espere que ele me deu assistência, ele não dê. Mas existe promessa, eu preciso pensar nisso. A palavra afirma que os olhos do Senhor estão sobre a nossa vida, a vida do justo. Aleluia. Os olhos dele estão sobre a vida do justo, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Então há momentos na nossa vida, irmão, que é preciso a gente parar para pensar, para andar sobre o que a palavra está dizendo, para a gente possuir aquilo que Deus preparou para nós. Aleluia. Diga: Deus não abandona, Deus não desampara. Os olhos dele estão sobre mim, e os seus ouvidos atentam ao meu clamor. Aleluia. Dá para você se alegrar aí? Glória a Deus. Que é algo tão maravilhoso em um momento assim, um momento que você está se sentindo, porque o ser humano tem sentimentos. Nós temos sentimento, e há momento que o nosso sentimento leva a esse questionamento: meu Deus, eu me sinto só. Há momento que é dessa forma. Há momento que a gente senta: meu Deus, parece que eu precisava de uma ajuda, parece que não tem quem me ajude. Aí você começa a olhar para o exterior, para o externo, para aquilo que, ou para aquele que tem a possibilidade, que poderia ter possibilidade de lhe socorrer. E nós paramos, esquecemos de parar para pensar na palavra que ele deu a respeito. Diga: Deus é fiel, e cumpre. As Escrituras dizem assim: poderia eu dizer e não fazer? Prometer, aleluia, e não cumprir? Aleluia. Então são promessas, irmão, são promessas que são cabíveis demais no dia a dia de nossa vida. Aleluia. Porque enquanto estamos em movimento entre pessoas, muitas das vezes você nem percebe. Você sabe que vida de pastor é solitária? A vida de pastor é muito solitária. Claro que a vida do pastor,
essa ausência de pessoas perto dele, pastor que pastoreia. Não estou falando de pastor dirigente, estou falando de pastor que pastoreia. A vida dele é solitária. Para quê, pastor? Por quê, pastor? Para que ele possa pensar. Para que ele possa pensar. E Deus vai fazer eu pensar em Anderson. Talvez a necessidade seja minha, que eu espero de Anderson, mas ele faz eu pensar em Anderson. Mas ele não faz ele pensar em Anderson para que Anderson me socorra. Deus me faz pensar em Anderson para que eu busque em Deus socorro para ele. Porque todos nós necessitamos de algo no dia a dia. Nada está completo em nós, irmão. Nada está preenchido. Nós somos todos inacabados. Sempre falta alguma coisa. Lembra quando Jesus contou a parábola do jovem rico? Aleluia. Que ele argumentou com o jovem. Aí Jesus disse: bom, se você quer ser perfeito, largue tudo. Falta-lhe uma coisa. Falta algo. Ninguém está completo, ninguém está perfeito. Aleluia. Nós estamos preenchidos por Deus, pois o Espírito habita em nós. Mas as nossas fragilidades, nossas debilidades continuam as mesmas. É por isso que é preciso pensar. Aleluia. Eu sou templo e morada do Espírito Santo. Deus não me abandona, Deus não me desampara, e Deus é fiel para fazer cumprir. Resta a mim acreditar. Aleluia. Sabe que quando Paulo escreve acerca de Abraão, os romanos, que ele fala que Abraão creu e foi tomado em conta como justiça. Essa palavra creu de Abraão, nesse contexto que é lá de Gênesis, essa palavra creu não é creu, essa palavra é remim, que é confiou. Abraão confiou em Deus, confiou até que ele era capaz de trazer à existência o que não existia, e ele confiou e disse: ele é capaz e poderoso para fazer o que promete. Ele confiou. O remim é confiar pela prova que Deus provou a Abraão, do capítulo 22, quando Abraão, Deus pede seu filho Isaque, e ele anda com Isaque até chegar ao lugar determinado, e lá houve algo que é a unidade de confiança. Abraão amarrou Isaque. Isaque já era um rapazinho, ele já tinha força para lidar com o velho, como pai. Ele estava de concordância. E Deus não pediu a Abraão a riqueza. Deus não pediu a riqueza de Abraão, Deus pediu o filho. Olha, é uma situação difícil, porque é por isso que Paulo escreve aos Coríntios e diz: nós somos salvos pela loucura da pregação. A palavra parece loucura, mas a partir do momento que eu confio nela, aleluia, então entra a ação do poder de Deus a meu favor. Aleluia. É naquele momento que entra a operação de Deus em nosso favor. E Abraão assim o fez. E quando foi executar o plano a pedido de Deus, Deus disse: Abraão, não precisa fazer isso, porque agora eu sei onde é que está seu coração. Aleluia. O coração de Abraão não estava no crer em Deus, eu acredito em Deus. O coração de Abraão estava: eu confio em Deus. Aleluia. E é preciso ler o que nós lemos aqui e meditar.
Nós precisamos crer, quer dizer, o remim, confiar que Deus, aleluia, Ele pelo seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida, o que diz respeito à vida, aleluia. Confiar em Deus, e nessa palavra, irmão, há aqui tem, agora está havendo uma atmosfera aqui dentro, irmão, que você não vê, mas aqui está o poder de Deus, aqui está anjos de Deus. A Bíblia não diz que eles são labareiros, são ministros para socorrer, para acudir a voz dos que hão de receber a salvação. Quem é que vai receber a salvação? Nós. Então um culto é muito especial. Aqui você pode apresentar a Deus realmente o que você acredita, o que você crê, e aqui mesmo você receberá de Deus, dado pelo divino poder. Ele lhe entrega o que já foi feito. Aleluia. Eu lembro no ano 2000, eu dirigi uma congregação na Vila Macena, e era uma noite chuvosa, e era eu e a Emily. E quando nós vínhamos de bicicleta saindo da Vila Macena em direção às Popular, muita lama, tinha uma pissarra, mas tinha uma lama, e eu sentado na bicicleta e eu empurrando. Terminou claridade da Vila Macena, que era poucas lâmpadas, chegamos bem na parte escura. Ele de Zé Casimiro passou de moto e fez um sinal para mim que não demorava. Eu me encochei da bicicleta, me apoiei no corpo de Emily, que ela estava com frio, e eu fiquei olhando o trajeto dele. Ele foi, parou numa casa, depois ele cruzou assim e foi. Eu disse, ele foi embora. Eu disse, vamos orar? Vamos orar. Aí oramos. Eu não orei para Deus iluminar, eu não orei para Deus colocar um anjo, não foi isso. Eu só contei para ele, Senhor, as minhas condições da escuridão. Eu estava com a criança e eu montei na bicicleta. E quando entramos no escuro, de imediatamente aquele círculo de luz, não se via de onde vinha, não se tinha noção. Só sei que o tamanho da bicicleta, uns 2 metros à frente assim, bem clarinho. Aleluia. Então Deus estava atento, os seus olhos estavam sobre mim, e seus ouvidos atentos ao meu clamor, e eu expus a minha necessidade, aleluia, e ali ele fez aquilo que Paulo diz, ele é poderoso para fazer mais além daquilo que pedimos ou pensamos, porque eu não pensei numa lanterna, eu não pensei num anjo iluminando, mas Deus pensou por mim e colocou, aleluia, e me conduziu em claridade, aleluia. E essa noite, irmão, essa palavra é justamente uma luz do céu no seu entendimento, para clarear, para a partir desse momento você parar e começar a pensar nas coisas de Deus. Já que nós pensamos em tantas coisas, por que não pensar naquilo para que nós fomos chamados? Nós fomos chamados para uma vocação do Senhor, viver nele, desfrutar dele, da sua companhia, aleluia. Diga, Deus é fiel, e ele não me abandona, e ele não me desampara. E eu vou pensar a partir de agora, trazer à memória aquilo que me dá esperança, e a minha esperança é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aplauda aí a Jesus. Pedro, ele fala dessas preciosíssimas promessas,
grandíssima, grandíssima promessa. Eu não sei definir qual é a promessa maior e uma menor no reino dos céus. Não sei definir. Das promessas de Deus, não sei dizer. A maior promessa é essa. Eu só sei que elas têm muita importância para nossas vidas. E elas são preciosíssimas, porque são delas que parte de nós fazer com que nos tornemos uma natureza divina. É elas que faz, é elas que geram em nós essa natureza divina. Glória a Deus. Então ela é muito importante. Então, irmão, se ela é muito importante, creio eu que devemos dar a essa atenção. Dar atenção a essas palavras, dar atenção a essas promessas. Dar atenção. Pensar nelas. Porque quando eu penso, você traz a memória. E quando você traz a memória, certamente lhe despertará para vivenciar aquilo. Abraão, Deus prometeu a ele fazer dele grande, muito poderoso, muito poderoso, e prometeu a ele também uma terra, onde ele fosse pisando era dele, mas ele prometeu uma terra. Agora, interessante que Deus disse para Abraão: Abraão, eu faço uma aliança com você, e tudo que eu prometer vai se cumprir. A sua descendência será como a areia do mar, será como as estrelas, assim, multidão. E a sua descendência chegará, mas você não verá. Abraão não viu. Abraão não viu o que Deus tinha dito, mas nem por isso Abraão deixou de confiar, não. Porque é isso, irmão, que a fé faz. Fazer você acreditar, confiar, mesmo não estando vendo. O que acontece na vida de muito cristão, o esmorecer, o desanimar, a desistência, a falta de perseverança, é a ausência da fé. É a ausência da fé. E essa fé, ela está desestimulada, porque a minha mente não está voltada para aquilo que gera fé, que é a palavra de Deus. Ouvir a Deus gera fé, irmão. Você lê isso aqui que está escrito, ela está pregando para você, ela está pregando para mim. E a fé vem pelo ouvir. Você vê que a fé vem pelo ouvir e não pelo escutar. O ouvir é que lhe prende, é que faz você pensar. Escutar não é nada não. Que foi isso? Não foi nada não. Escutou. Ouvir prende, traz a sua atenção. E quando traz atenção, começa a gerar fé. Aleluia. Aí Pedro diz: da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo. Pronto. Deus nos tira de um local e põe no outro, para nós viver aquilo do outro que Ele está pondo, do novo lugar.
Mas se eu não me preocupo em viver o lugar novo que eu estou vivendo, eu nem aprendo o que é que exige e existe naquele lugar novo. Eu continuo vivendo o velho. E vivendo o velho, você não pensa em Deus. Você pensa na sua necessidade. Quando você está necessidade, você pensa na sua necessidade. E como você diz que crê em Deus, então você pede a Deus por aquela sua necessidade. Então você não crê em Deus, você crê na coisa. Você não tem fé em Deus, você tem fé na coisa. Que aquela coisa que você tem está realizada. Ele diz: escapar da corrupção, da concupiscência do mundo. Vós também, pondo nisto mesmo a toda diligência. Bom, ele dá uma palavra e agora cita os critérios. Um critério da diligência. E se você não tem o critério, não tem diligência para pensar, você não pensa. Mas se você, eu tenho uma responsabilidade há muitos anos de fazer um culto matinal comigo. Eu oro, eu canto um hino ou dois, eu oro e vou refletindo na palavra. Abro na Bíblia em qualquer lugar, ou se eu estou estudando agora Atos dos Apóstolos. Eu estou no capítulo 7, vou estudar agora o capítulo 8, amanhã de manhã, de madrugada. Capítulo 8. Aí eu vou meditar, vou pensar sobre a historicidade daquele acontecimento que vai ser narrado no capítulo 8. Que o capítulo 8 ele vai preparar o 9, que é a convenção de Paulo. O 7 foi a história de Estevão, quando ele foi apedrejado. Olhando a historicidade, os eventos, a narrativa de Deus sobre aquilo, o olhar de quem escreveu, eu vou olhar para eu aprender, para eu ter a confiança. E uma das coisas que me chama a atenção é quando o escritor sagrado, no caso, chega a dizer que o que eles estão dizendo acerca de Jesus, eles viram e ouviram. Eles têm a convicção: eu vi e eu ouvi. Então eu tenho certeza. Aqui está. Nós vemos, quem tem vista vê e ouve. Está aqui narrado. E isso é muito interessante. Aí ele diz aqui, vale. Ele diz: põe toda a diligência, acrescentai a fé. Você vai pensar, meditar e vai pôr a fé. Aí eu pensei: eu tenho muita fé em Deus, eu tenho muita fé. Não sabe nem quem é Deus, não sabe nem quem é Jesus, não sabe de nada, muita fé. Peraí, gente, tem que. Você vê que no começo do texto, ele diz no versículo 3: visto que se pelo seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à piedade, à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua virtude e glória, pelo conhecimento. O desenvolver vem pelo conhecimento. Meditar na promessa, você está conhecendo, vai conhecendo. Aleluia. Acrescentar a vossa fé e a virtude. E a virtude, a ciência. A virtude é o que? O esforço, a coragem, o ânimo. Eu tenho muita fé. Mas é para subir ali, eu não subo não. É para dar um passo maior do que o meu, eu não dou não. Então tem que acrescentar a fé, a virtude. Tem que ter a virtude. Tem a fé,
e tem que ter a virtude. Aleluia. Aí ele diz mais aqui: e a virtude, a ciência, o saber. Tem que haver o interesse, irmão, para aprender. Porque senão você fica dirigido por os outros, e você é para ser dirigido por Deus. O guia, o pastor, o orientador, ele busca Deus para ensinar. É para abrir o entendimento para que vocês possam se desenvolver. E aqui o Pedro chega a dizer que é para você crescer na graça e no conhecimento. É para você ir se desenvolvendo. Ele disse: a ciência, a temperança. Ixi, não tenho paciência de esperar por isso, não. Tem paciência não. Ter que ler isso aqui, tendo pastor para ler de noite, não, eu mesmo vou ler não. De noite o pastor lê, eu acompanho. Olha, tem que ter uma temperança, tem que ter um desejo. A temperança, ele diz, e a temperança, a paciência, a piedade, e a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. São composições da natureza divina. A composição da natureza divina é só ouvir a promessa, se agarrar a ela. Tem essas composições para você se tornar a natureza divina. E glória a Deus. E assim, irmãos, Deus nos ensina, nos instrui. Diga: eu creio. Diga: eu confio. Deus não me abandona, não me desampara, que seus olhos estão sobre mim e que seus ouvidos atentam à minha oração. Que nós saímos daqui hoje, irmão, com essa palavra. Agora eu digo como dizia no começo, quando eu me converti: pense nela. Para aquele momento que você se sentir só, abandonado, sabe? Porque o sentimento do ser humano não está florido, irmão, não está florado. Às vezes, no meu caso, eu mais minha esposa, eu não fiquei chateado com ela, aí eu peço uma coisa a ela, e ela está chateada, e demora um pouquinho, ou eu demoro para ela. Ali o sentimento cada vez vai aflorando. Vai aflorando. E quando aflora, a gente fica pensando isso, que será possível? Não tem quem faça nada para mim. Glória a Deus. Um tempo desse eu dizia: Josilda, aí eu deixei de dizer. Mas também toda hora que eu peço a você algo, você tem algo para fazer antes de me servir. Toda vez que eu peço, aí eu parei. Porque eu tenho que ter um fruto disso aqui. Eu tenho que ter a ciência. A ciência é para a gente ter conhecimento. Então é para eu ter mais atenção. Ela está ocupada, eu vou pedir, ela está ocupada. Então espera um pouquinho, aí elas ocupam, vem cá, aí ela vem. Mas se pedir na hora errada, ela não vai. E se for, deixa de fazer os afazeres dela. Portanto, irmão, nessa noite, que Deus em Cristo nos abençoe e nos leve a essa comunidade com o Senhor, nessas promessas. Quem tem essa comunidade de abraçar isso que Ele preparou para nós, aleluia, para que a gente tenha uma vida alegre, feliz, não isento dos lutos e dos problemas, mas luta e problema que o Senhor fará vencer por nós, em nome do Senhor, amém? Aplauda Jesus.